Clemente, parabéns aí pela Obrigado. apresentação, obrigado por você estar aqui, Obrigado agradecer a você. também a presença aqui dos nossos debatedores. É bem interessante porque você deu uma visão bem moderna, né, desse sistema complexo, dessa nova visão sua. E nós estamos com debatedores aqui, vamos dizer assim, numa composição também multidisciplinar, que eu acho que é a coisa mais adequada, Exato. né? Também acho. Então, eu gostaria primeiro, né, eu gostaria que cada um aqui dos debatedores fizessem aí as suas considerações sobre a visão de futuro dentro do contexto da apresentação sua, Clemente. E eu, o mais brevemente possível, eu gostaria de passar para perguntas da plateia, né? Que eu tenho certeza que várias pessoas aqui devem ter perguntas para fazer, né? E a dinâmica desse evento tem sido nesse sentido. Parabéns pelo evento. Eliane? Obrigada, Luiz. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Realmente, tecnologia na saúde é um elemento bastante fundamental, né? Nós, como consultores, acreditamos que a tecnologia ela pode ser propulsora de várias eficiências, inovações dentro do setor de saúde, né? Obviamente, existe toda uma preocupação em relação a qual é o custo-benefício da aplicação da tecnologia. E aí aqui a gente está falando de tecnologia, seja no cuidado do paciente, né, na questão de wellness, prevenção, diagnóstico, tratamento e monitoramento, bem como com a tecnologia trazendo eficiências no lado administrativo, né, no suporte à decisão clínica dos médicos, né? Então, realmente, acho que a gente vai debater aqui um pouco, né, sobre as oportunidades e desafios para a implementação da tecnologia na área da saúde. Boa tarde a todos. Nós da ABMED a gente acredita também que a tecnologia ela é fundamental para a evolução do sistema de saúde no nosso país, né, e acho que em todo o mundo. E a grande chave está em relação a como fazer o uso racional dessa tecnologia, como permitir que essa tecnologia aumente o acesso ao tratamento para a população e também como que consegue aumentar a produtividade no sistema. Então, a gente entende que hoje a sustentabilidade do sistema é o maior desafio que nós temos mediante o envelhecimento da população e sem esses ganhos em produtividade que só a tecnologia pode proporcionar, a gente vai ter cada vez uma situação mais difícil de gerenciar. Boa tarde a todos. Prazer ouvir a palestra do professor Clemente. É interessante essa visão que às vezes a gente deixa passar ao largo de tecnologia. É mais do que aplicativo, máquina, equipamento, tem a ver com sistema, tem a ver com gestão, tem a ver com uma série de outras facetas da inovação. E também é interessante perceber que inovação, na sua essência, é bem antiga a discussão. Né? Ela é uma constante e eu concordo com essa linha de que o que a gente precisa no final do dia é orquestrar as diversas iniciativas que já existem. A gente já tem farto material por aí disponível, farta tecnologia disponível, e acho que esse debate vem para enriquecer e provocar a gente a fazer essa mudança para um sistema que é usuário-cêntrico, que hoje de fato não é o que a gente tem. Então essa mudança é necessária para a sustentabilidade do nosso sistema. Obrigado. Eu gostaria só aproveitar aí, vou fazer a primeira pergunta para o Clemente Nobre. Clemente, aqui no evento, né, em vários painéis, a gente falou das mudanças que são necessárias no setor para dar esse salto, né? E todo mundo fala assim, ó, nós estamos na iminência, né, de dar um salto, num ponto de inflexão, precisamos, quem que vai dar a iniciativa, quem vai ter a iniciativa primeiro, o que que falta? Como você acha que vai ser a dinâmica disso? Da onde que virá essa mudança? É iniciativa privada, é governo, as operadoras? Como é que você enxerga que essa revolução, esse salto aí, ele ocorrerá? Esse salto vai ocorrer. O timing dele é que é a grande questão. Se a gente não continuar operando desintegradamente, isso é, setor público, setor privado, uma agência nacional de saúde aqui, entidades do setor
não coordenadas, não integradas, a tendência é o sistema entrar em colapso antes de haver mudança, na minha avaliação. Mas não gostaria que acreditassem em mim, não, né? Nesse sentido, porque essa coisa da autoridade não é boa. É praticamente impossível que o sistema mude se não houver a ação deliberada de lideranças informadas, né, que entendam esse tipo de dinâmica que está operando no sistema e entendam que a tecnologia, as iniciativas de prevenção, o sistema de pagamento, todas essas coisas que constituem a complexidade do sistema têm que ser tratadas de forma integrada. E é por isso que eu, particularmente, como consequência das minhas pesquisas, defendo a realização de projetos piloto multifuncionais, com representantes de todos esses setores que a gente sabe que interferem nos outcomes, nos resultados da saúde público-privada, e defendo que seja patrocinado porque tem capacidade, tem um mandato para patrocinar isso. Os agentes isoladamente podem obter ganhos isolados, mas o sistema, veja o que está acontecendo com o sistema de saúde inglês, por exemplo, que eu citei aqui no início, né? Por muitos considerado a melhor concepção do mundo e, segundo a Economist, está uma bagunça. Vão ter que fazer alguma coisa. Mas lá nós temos lideranças de vários setores sentadas para resolver o problema em conjunto, sem troca de acusações, sem ideologização, que é outra barreira enorme. Isso é neoliberal, aquilo é sanitarista, isso não sei o quê. Nós temos que ser mais sábios na condução disso. Mas a resposta para mim é liderança informada, como eu chamo. Só fazer um pequeno adendo, aproveitando o que a Eliane colocou. Falei muito de tecnologia no contexto do sistema, né? Mas, obviamente, há um mundo de possibilidades de se aumentar a eficiência de operações hospitalares e assistenciais, usando tecnologia de forma inteligente, né? Essa coisa do tempo real. Eu fui muito surpreendido, muito agradavelmente, por ver um dos painéis que está exposto ali, eu nem sabia, da empresa pública de saúde do município do Rio de Janeiro. Eles vão trazendo resultados da implantação dessas tecnologias em tempo real para gerenciar melhor a ocupação de centros cirúrgicos, de hospitais da rede pública do município. Eu tive o prazer de participar do início desse projeto, eles estão com representantes aqui, os resultados que estão sendo obtidos são muito bons, então há todo um espectro de possibilidades, mas sistemicamente a resposta, resumindo, é a integração dos agentes tomadores de decisão nos setores. A gente tem discutido bastante, né, em vários fóruns, inclusive alguns juntos, sobre essa questão da dificuldade de integrar o sistema, a falta de transparência, a falta de confiança, quem que puxa, né, essa iniciativa. E eu acho que, né, na minha opinião, como Eliane, eu acho que tem alguns caminhos, né, e os caminhos que a gente percebe, inclusive com experiências internacionais, é que parte de quem, num primeiro momento, de quem está desembolsando, né, então seja o paciente, a empresa, a operadora, né? Então, aí, seu Clemente, né, o senhor falou que não existe um sistema, eu acho que tem alguns exemplos de situações em que foi criada tecnologia para poder permitir essa interoperabilidade, né? Então, por exemplo, o nosso caso que a gente conhece bem, que é da Discovery, uma das maiores operadoras da África do Sul, onde ele realmente criou a sua missão em empoderar, né, o paciente, o beneficiário, de modo que ele possa gerir, né, a sua saúde. Então, ele criou todo um arcabouço tecnológico, uma plataforma tecnológica para permitir interoperabilidade de informações com todos os players do mercado, permitiu que tenha um Health ID, onde todas as suas informações, o prontuário eletrônico do paciente, né, intercambia entre diversos profissionais, e criou um programa Vitality de Wellness para poder capturar as ações
saudáveis dos pacientes, né, dos beneficiários. Então ele vai numa academia, passa uma carteirinha e ganha pontos e ganha descontos. E é incentivado, né? A cuidar da saúde dele. E até tem exemplos de sistemas maiores, como os de Nova York, né? No sistema de saúde público de Nova York, ele é totalmente interconectado da mesma maneira. Mas eu também acho que tem outros caminhos, um outro caminho que é muito linkado com essa questão que hoje a gente vê já acontecendo da Revolução Industrial 4.0, onde você conecta o físico, né, o físico, biológico, digital, em criar plataformas. Né? Então, hoje já tem no mercado, inclusive aqui no Brasil, empresas já pensando em plataformas tecnológicas que façam a integração e criem, por exemplo, a prescrição médica, que une desde o médico que está no hospital, desde o médico que está na clínica, essa prescrição vai até o retail, né? E nós, pacientes, a gente tem um acesso histórico de todos os medicamentos que a gente tomou. Né? Então, aí aqui, nesse momento, você empodera, né, o usuário e ele começa a compartilhar informações, inclusive através dessa plataforma. Né? E a gente estava brincando num outro painel que às vezes é mais fácil a gente doar o nosso órgão do que doar as informações nossas, né, como paciente. Né? Então, plataformas como essa, ela pode ser totalmente disruptiva, que permite então essa integração e troca de informações entre os diversos players para diminuir, né, a falta de confiança, aumentar a transparência das informações de modo que permita. Então, eu acho que a mudança, eu acho que na minha visão é quem desembolsa o dinheiro. Gostaria de contribuir um pouquinho para o debate. Talvez eu olharia para essa questão, né, da tecnologia chegando no nosso dia a dia por 3 dimensões. Primeiro é reconhecer que estamos inseridos em mercados globais e que a inovação em escala global ela já ocorre de maneira muito eficiente, seja no Vale do Silício, seja em Israel, seja em outros centros de inovação. A outra dimensão é imaginar o Brasil como está inserido dentro desse contexto. E o Brasil, sem dúvida alguma, toda essa falta de integração que foi colocada pelo professor é algo que tem que ser trabalhado, porque não existe uma realmente comunicação entre a universidade, a iniciativa privada e obviamente os incentivos corretos do governo para a gente poder fomentar realmente uma indústria realmente inovadora dentro do nosso país. E aí vem uma terceira dimensão que é, dado que já existe essa tecnologia numa perspectiva global e obviamente a gente quer fomentar que ela também surja localmente aqui, como que a gente consegue de uma maneira eficaz trazer essa tecnologia para o nosso país de uma maneira efetiva, que seja racional. E aí vem a integração realmente dos atores, como foi muito bem colocado, e eu acho que aí o papel das associações é fundamental. E boas notícias que nós temos é que iniciativas já vêm surgindo dentro desse contexto, como por exemplo o Instituto Coalizão Saúde, em que integra aí diversas associações, né? Nós da ABIMED estamos lá representando a indústria de alta tecnologia para produto para saúde, você tem a Interfarma, você tem, né, a Brange, a Fena Saúde, a NAP, ou seja, os principais players estão lá sentados discutindo exatamente isso, como que a gente consegue promover essa sustentabilidade. Então acho que essas são algumas dimensões que a gente tem que trabalhar e eu concluo essa reflexão, né, ao ponto que foi muito bem colocado, né, hoje em dia o sistema de saúde que é considerado o melhor no mundo é o sistema do Reino Unido. E no momento que a gente conclui que esse sistema tem diversos problemas e tem um problema sério de financiamento, muito por conta do envelhecimento da população, de novo a gente tem que refletir, então, se o melhor que tem no mundo está com problemas, que caminho que a gente segue? Esse caminho, eu não tenho dúvidas, é a questão da tecnologia para aumentar de maneira dramática a produtividade. Queria só fazer mais um comentário nessa linha do usuário e puxar o gancho da Eliana sobre a fonte pagadora, né, o usuário e as empresas que patrocinam os planos de saúde dos funcionários. A dúvida é sempre aquela pergunta do Garrincha que é muito simples, mas muito profunda também, né? Falta a gente combinar com os russos, né? Eu não sei se esse jogo está combinado de fato, porque a gente fala muito do empoderamento do usuário e de fato a informação estar transparente para ele, você não ter assimetria da informação, etc.
mas como é que mais do que eu empodero, eu engajo esse usuário nessa mudança do sistema que vai beneficiá-lo. Ou seja, o usuário final ele tem essa percepção, ou para ele, por exemplo, um desenho de plano que vai um pouco nessa direção parece restritivo, parece qualquer outra coisa, mas ele não percebe que aquilo é talvez o acolhimento que ele precisa do sistema. E aí eu queria colocar isso como forma de provocação para a gente pensar o quanto a gente está trazendo o usuário, talvez não para dentro do debate, mas para dentro do jogo. Como é que ele também participa desse jogo com a gente? Eu acredito que essa é uma questão central, que alguns especialistas, inclusive no Brasil, têm levantado. É um livro do Dr. Drauzio Varela, com Sesquim, que eles colocam claramente essa questão do usuário. Enquanto o usuário tem que ter incentivos para querer cuidar da sua saúde. Não se pode apoiar essa externalidade, no sentido, bom, isso é meu direito, alguém paga, ou é o plano, ou é o SUS, e eu, consumidor, que validei o Uber, que validei o iPod, que valido todas as inovações que apareceram, eu me excluo do debate da saúde. Eu quero que alguém cuide de mim, eu não quero fazer nada. Tem alguma coisa errada nisso. Isso aí tem que haver incentivos econômicos, e já se conversa muito sobre isso, caderneta de poupança da saúde, coisas desse tipo, porque senão a tendência é essa transformação que nós todos almejamos demorar mais do que o razoável. Essa é a minha visão. Eu acho que em relação ao usuário, eu acho que é sempre uma questão muito interessante, porque, sem dúvida alguma, o usuário ele precisa, né, ter acesso à informação, ter transparência em relação aos resultados dos tratamentos disponíveis, mas talvez um pouquinho diferente de outras indústrias. Eu já trabalhei em outras indústrias também além da saúde, é muito mais complexa algumas decisões médicas. Primeiro tem uma questão de você realmente entender quais são as opções disponíveis, mas no final das contas sempre quem vai estar em melhores condições talvez de indicar tratamento vai ser aquele médico especialista que estudou durante décadas aquela especialidade e vai poder orientar o médico. Então eu acho que o papel do médico dentro dessas questões da inovação e tecnologia ele é fundamental. E aí a gente vem um outro aspecto também, que é o aspecto do próprio financiamento do sistema, que é muito complexo. Por exemplo, sendo eu um paciente, eu tenho total transparência em relação às opções disponíveis para mim. E aí eu posso procurar um tratamento, mas pode ser que esse tratamento ele vai ser tão caro que ele vai onerar todo um sistema e vai impedir o tratamento de outros milhares de pacientes. Obviamente eu estou indo para uma questão extrema. Então são questões muito complexas, que passam sem dúvida alguma pelo empoderamento do usuário, mas não podem de forma alguma se limitar a isso. Isso é perfeito, não há nenhuma ação isolada, na minha visão, de acordo com as minhas pesquisas, que vai resolver. Né? Não é o usuário, ou o médico, ou a agência, ou o financiador, é uma orquestração. Por isso que eu defendo a ideia da experimentação. O papel dos líderes nesse processo seria montar os experimentos e ver. E aprender. É impossível saber antes. A gente já sabe que tem que haver esse tipo de incentivo, aquele tipo de tecnologia, a centralização. Então vamos montar um experimento real, no mundo real, que demonstre que a população que está participando desse experimento está tendo melhores resultados do que quem não está. Uma coisa assim bem duplo cego, né, como se diz em ciência. Né? E isso, para mim, pode ser o embrião, e já tem acontecido. A ANS, inclusive, tem patrocinado algumas coisas, projeto Parto Adequado, por exemplo, que eu tomei conhecimento, que é muito nessa linha, para baixo. Aí focando especificamente na quantidade de partos por cesárea, que no Brasil atinge níveis. Né? Então, integraram todo mundo, médicos obstetras, enfermeiros, a família, o médico, não sei o quê, hospitais públicos, hospitais privados, e construíram um experimento. E começaram a mostrar que a quantidade de partos cesáreos está diminuindo, ou pelo menos estava, enquanto eu estava acompanhando. Eu acho que é muito por aí esse processo. Oi, boa tarde. Meu nome é Kleber, eu
engenheiro de eletrônica e telecom, médico na área de cirurgia, e eu participo de produção de medical devices, mas dentro do Brasil. A gente fez uma pesquisa em 2014 e 2015, um levantamento da produção, tanto hardware quanto software, assim, de medical devices no Brasil. E viu que muito dos problemas assim, são tanto de envolvimento das faculdades e universidades para fomentar isso, mas um dos processos bem críticos, assim, por exemplo, a disponibilidade de chips e microchips dentro do Brasil para essa linha, quando a gente tenta colocar algum novo produto no mercado, tentar fazer algum experimento novo. A minha pergunta é um pouco ampla, assim, mas eu queria saber de que forma que as associações ou até a parte governamental, as agências fomentadoras, os planos de saúde, assim, eles têm interesse de pegar pequenos dispositivos ou de startups ainda brasileiras para as necessidades brasileiras, que vem no modelo de Stanford também, de colocar das reais necessidades e tudo aquilo que precisa mais para o país, voltado para o modelo brasileiro. Assim. Eu acho que um dos grandes desafios, como você bem colocou, é a integração da universidade com a iniciativa privada. Inclusive, a gente tem uma brincadeira que muitas das patentes criadas em universidade por questões de propriedade intelectual, às vezes o processo de você ter acesso àquela patente é quase tão complexo quanto um processo de privatização. E eu acho que, antes de mais nada, a gente deveria estar revendo algumas das legislações vigentes, vendo como criar um ecossistema que integrasse para a gente poder promover isso. E também deveria ser bastante importante o governo definir algumas áreas em que estaria fomentando esses ecossistemas para que se criasse indústrias de base que pudesse estar fornecendo os componentes para que o resto da indústria florescesse. Só uma consideração, uma visão que nós temos na Abimed, a gente está inserido no mercado global. O Brasil, em média, no mundo, é de 1 a 3% do faturamento, digamos assim, desse mercado global. Então, dificilmente a gente consegue criar uma tecnologia que realmente seja competitiva na escala que necessita hoje em dia, se a gente só pensar no mercado brasileiro. O mercado brasileiro é muito importante, mas eu acho que enquanto empreendedores, né, no Brasil, obviamente sou brasileiro, e quero ver isso acontecendo, eu acho que a gente tem que pensar sempre numa escala global, obviamente, talvez começando primeiro no Brasil, mas criando tecnologias que sejam competitivas para que não só atendam o mercado local, mas que a gente possa exportar e alcançar essa escala, porque eu acredito particularmente que sem escala, no mercado atual que nós temos de produtos para a saúde, dificilmente a gente vai ter empresas bem-sucedidas daqui a 5, 10 anos. Eu gostaria de saber um pouco da visão aqui do Thiago. O Thiago é da Qualicorp, tem uma visão aí da saúde suplementar, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa questão aí de modelo assistencial, né? Como é que vocês veem aí na visão de futuro modelo assistencial junto com essa questão tecnológica, né? Vocês têm olhado para isso? Tem uma visão de como que esse mercado deve se comportar? Sim, a gente tem olhado para isso. No final do dia, o que a gente quer mudar um pouco é da curva da VCMH, né? O quanto isso tem de impacto do ponto de vista do setor. Há, sei lá, 8 anos atrás, talvez, a gente falava de uma VCMH 3 pontos acima da inflação geral. Hoje a gente está falando do dobro da inflação geral. Então, a gente entende que modelos como os que a gente tem hoje, em que não que o usuário tem total liberdade, mas que ele está disperso num sistema que não tem eficiência, que não tem a produtividade que se espera, você precisa ter alguns direcionadores disso para o usuário, dando a assistência que ele precisa no momento que ele precisa. Então, a gente acredita que um modelo em que o médico possa auxiliar aquele paciente, conhecer dele, ter o prontuário eletrônico fidedigno, etc., isso pode trazer sim algum ganho de escala, alguma economia em relação ao plano tradicional que a gente trabalha hoje. Então é um pouco nessa linha, um pouco de empoderar o beneficiário, uma iniciativa que a gente entende que pode trazer algum resultado. Falta da escala para isso, é fato. Mas a gente entende que é um caminho, uma direção que a gente deve seguir. Queria fazer uma pergunta aí para o Clemente, nessa linha aqui, o que acontece para fazer essa gestão aí da informação do paciente, para até empoderá-lo, né? A gente vê que tem vários gargalos aí ainda para ser resolvidos. Eu vou dar um exemplo que eu comentei no painel de manhã, é o seguinte:
CID, começar pelo CID, a informação do CID. O CREMERGE, né, lá do Rio de Janeiro, conseguiu uma liminar na Justiça para desobrigar o médico a informar o CID. Você deve saber muito bem disso, né? Como é que a operadora vai fazer a gestão lá dos eventos, né? E se empoderar, né, também, né, para empoderar o paciente, se você não tem nem essa informação? Né? Minha outra pergunta é a seguinte, tem esse gargalo, o que estaria faltando para a gente, de fato, ter um prontuário eletrônico do paciente? Será que precisa ter algum marco legal da segurança dessa informação? Será por conta disso? Como tem no sistema financeiro, marco da internet, né? O que falta aí para a gente desatar esse nó da informação? É uma pergunta extremamente difícil, mas extremamente relevante, né? Essas questões regulatórias, tanto no nível das entidades médicas, dos CREMERs, dos conselhos, como nos níveis das agências reguladoras, isso é um cipoal de incentivos perversos ou de interesses conflitantes. Então, é por isso que a gente tem esse tipo de manifestação. Vamos dizer, se a minha missão é proteger o médico, então eu vou agir de uma maneira. Se a minha missão é garantir o acesso à melhor assistência, não necessariamente vai estar de acordo com a formulação anterior que fiz, que era do médico. Enfim, são entidades que historicamente foram criadas e que defendem interesses que nem sempre, ao se somarem, nem sempre não, a gente pode afirmar sem demagogia que elas não produzem um jogo de soma positiva. Isso é um fato. Isso está aí para quem quiser olhar. Então, isso significa que o sistema é constituído por players em que veem que para alguns ganharem, outros têm que perder. E é por isso que eu defendo a ideia de algum tipo de liderança, que eu não sei se existe, mas que teria que existir para que unificasse ou estabelecesse um quadro de jogo local, minimalista, para mostrar que pode ser diferente. Porque para demonstrar mesmo, na prática, medindo coisas, medindo resultados de saúde populacionais, que é o que interessa, né? Como é que está, como é que era e como é que ficou. Se não estiver dando certo, que se mude. Não há um sábio que faça isso, faça aquilo, é muito simples, é a relação médico-paciente que tem que mudar, ou é a operadora que tem que ser mais controlada, e não é nada dessas coisas, é um sistema que se constituiu de uma maneira que está demonstradamente inviável. E de dentro dele, eu não acredito que, aí é mais palpite mesmo, né? Que seja possível haver a transformação que a sociedade precisa. Isso tem que ser orquestrado por talvez quem não esteja tanto no centro dos interesses econômicos, defendendo lados ideologicamente ou partidariamente, ou o que seja. Mas essa questão regulatória é fundamental. Eu veria a ANS como um grande ator, né, nesse processo, como órgão capaz de sugerir, até digamos assim, de bancar, junto com outros organismos, esse tipo de experimento que eu defendo. Sim. Você acha que essas iniciativas da ANS, então, que são, na verdade, pequenos experimentos, você citou o parto adequado, tem assistência do idoso, tem o odontológico, tem lá de oncologia, esse tipo de experimento ao qual você se refere? Eu seria mais ambicioso. Esses são bacanas, são legais, mas eu gostaria de ver alguma coisa num nível ainda mais ambicioso. Não apenas parto, mas saúde de uma população. Saúde, em geral. Sim. Parto, idoso, então são parte de populações. Sei que não seria simples. Bom, se fosse simples, alguém já teria feito.
testar aí Exato. a totalidade aí Para testar da a complexidade. totalidade, exatamente. É exatamente, Luiz. Você está conseguindo explicar o que eu estou querendo dizer. É exatamente. E esse arranjo, com esses atores, com esse financiamento, com esses incentivos, com essas diretrizes, com essa supervisão, está produzindo esse tipo de resultados na população. Idosos, grávidos ou não, quem está bem, enfim, está gastando menos, está entregando mais, está sendo mais produtivo. A questão da produtividade é central. A saúde ainda está num nível pré-industrial em matéria. Obrigado, Clemente. Tem uma pergunta aqui da plateia? Clemente, eu sou Daniel das Teres. Clemente, acho que a Noruega já tem o que eles chamam o National Electronic Health Record. Eu já ouvi falar. Ele, bom, deu 5 milhões, já tem 2,5 milhões que já adotaram. Foi justamente uma iniciativa do que seria equivalente da ANS de obrigar todos, tanto a população quanto os prestadores de serviço, a usar um único repositório de informação. Esse não seria um bom lugar para a gente olhar dados e ver justamente como melhorou a saúde da Noruega com esse. Ele começou acho que em 2012, então já deve ter uns 6 anos de dados. Bem recente, excelente informação. Os países nórdicos geralmente são mais vanguardistas nessas coisas, são pequenos, enfim, tem uma história de inovação muito interessante. Eu honestamente não sabia dessa questão, mas vou procurar me informar. Pode ser realmente um bom exemplo que eu posso citar nas minhas palestras, mas citando a fonte também. A gente está falando, né, de mudanças estruturais, né, no nosso país, de adoção de prontuário eletrônico único, né, maior integração do sistema público-privado. Mas eu acho que, como a gente está falando aqui de tecnologia, eu gostaria de deixar um comentário, né, que pensando no nosso micro, né, vocês no hospital, nas operadoras, nas suas empresas, a gente não pode esquecer que, eu acho que vocês já estão adotando isso, né? Mas a gente não pode esquecer que existem várias oportunidades de melhoria, de gestão interna, né? Então, a gente viu vários exemplos, e aqui é um berço de startups, né? Está acontecendo um hackathon ali. Tem tantas soluções que todos já estão adotando no seu microcosmo, né? E aí me assusta ouvir a pessoa que participou de um painel ontem, que é lá da startup, e ela falou assim: eu tenho dificuldade de encontrar um hospital que possa me receber para fazer um piloto, não é nem para comprar a solução, né? Que coisa. Então, eu acho que cada um tem que realmente avaliar se na sua estratégia, né, na sua avaliação estratégica, TI suportando, como que as empresas estão olhando, né, as soluções de tecnologia nos seus microcosmos para trazer eficiência, né, ou talvez trabalhar junto com essas startups, né, porque o que a gente vê de startups que desenvolvem tecnologia sem nenhuma conexão com realmente resolver problema de um hospital, de uma operadora, né? Então, por que não o hospital abraçar e ser uma incubadora, Exato. ou ser um mentor, né, dessas startups para poder procurar, né? Porque a gente não vai poder esperar uma solução governamental. É verdade. Qualquer um para chegar com uma solução. Ah, não, agora vai ser prontuário eletrônico único, é desse formato integrado. Não, está longe de acontecer, né? Então, acho que tem muitas oportunidades que estão aí que as empresas precisam estar atentas. Por quê? Eu realmente acredito que nos próximos 2, 3 anos vai ter plataformas disruptivas no mercado. Uma que eu gostaria de até mencionar é uma plataforma de prescrição médica da Solis, que vai ser lançada fortemente até o final do ano, que pode alterar toda essa relação que a gente tem hoje no mercado, sendo uma plataforma que realmente traga essa transparência que a gente está buscando, né? Então, não só ela, como devem existir outras, e a gente, cada um de nós, precisamos estar preparados para como que a gente se integra. No momento que o sistema se integrar, como que nós individualmente estamos preparados para estar tendo, né, um caminho mais curto, porque vai ser muito disruptivo, e disruptivo é muito rápido. Eu queria concordar totalmente com o que você está dizendo.
essa questão do conservadorismo, digamos, da instituição hospitalar típica, né, do empreendedor que encontra dificuldade para demonstrar gratuitamente que o dono do hospital pode ganhar mais dinheiro. Eu também tenho experiências desse tipo. E eu prefiro não ficar puxando experiências individuais, porque não é uma coisa muito científica, né? Eu não sei se estatisticamente é significante, mas acho que todos nós talvez temos algum tipo de experiência com isso. Eu conheço um executivo da área de saúde que comenta assim: no Brasil há entre 6 e 7 mil hospitais, alguma coisa, públicos e privados. Se 10% conhecem os seus custos, eu não sei se ele está exagerando, eu até cito isso no meu livro, mas eu poderia apostar que não é uma coisa tão... O comentário dele não é uma coisa assim tão fora de propósito. Assim. Então você vê o espaço que existe para a gestão local, essa outra vertente que a gente está colocando, que vocês colocam muito bem. Eu procurei dar uma visão mais... Mas há muita oportunidade de ganho de produtividade. Nós estamos falando de ganho de produtividade, que é o que movimenta as coisas e que a gente não consegue por causa de uma mentalidade ainda também muito presente na atividade médica empresarial, do modo geral. São poucos os hospitais, comparativamente com o total de hospitais brasileiros, que a gente possa se orgulhar da gestão deles. Muito poucos. Ao contrário do que acontece em outros setores. No varejo, no banco, nós temos benchmarks internacionais nessas áreas. É só buscar. Por que não? Em saúde. Aí talvez seja a dependência da nossa história, do nosso caminho. Eu não ousaria dar uma resposta simples para isso. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação. Obrigado novamente ao palestrante e aos nossos debatedores. Muito obrigado a vocês.